Abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, e nós vamos ler apenas o versículo 16. Carta de Paulo aos Romanos, no finalzinho desta carta, capítulo 16, nós vamos ler apenas o versículo 16 para ganharmos tempo. Você achou? Diga amém. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo ou com beijos santos. As igrejas de Cristo vos saúdam. Nós estamos trabalhando todas as quartas-feiras falando sobre comunhão, e temos como o fio condutor esta palavra de Deus, que todas as vezes que nós encontramos na Bíblia Sagrada, nós a mencionamos e com ela esperamos compartilhar. Quando nós estamos diante da frase uns aos outros, nos chama a atenção para o culto de quarta-feira, este culto em que nós temos esta preocupação de olhar para a nossa comunhão, de olhar um para o outro, de uma maneira mais propriamente dita, voltada para a comunhão. Nós já vimos na semana passada que o que mais interessa na comunhão é o acolhimento. Nós vimos que o acolhimento, ele é praticado com um abraço. Recebeu alguém, abraçou, olhou para alguém, vale um abraço. Até mesmo porque eu disse na semana passada que muitas pessoas que tiveram a sua vida familiar pouco foram abraçados. Eu conheço muita gente que não teve essa troca de carinho. As pessoas que andam nesse dia a dia corrido de trabalho, casa, trabalho, pouco tem tempo de se comunicar. E às vezes quando nós chegamos na igreja, recebemos um abraço, logo depois do trabalho, nós nos sentimos acolhidos. Nós falamos na semana passada. Também falamos na semana passada que o abraço, ele é um meio até evangelístico. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram que não estão naquela igreja porque fica perto da sua casa, não estão naquela igreja por conta dos louvores, não estão naquela igreja porque se identificou com a doutrina, não, mas está naquela igreja porque recebeu um abraço e nunca mais esqueceu deste acolhimento. Hoje eu quero tratar com os irmãos acerca da saudação, de como nós devemos saudar uns aos outros, e na possibilidade de olhar para a saudação como não só um meio evangelístico, mas a perpetuação da comunhão. Olhar para a saudação e ver a saudação entre irmãos é fazer parte da prática da comunhão. Agora, o que tem isso a ver com a Bíblia Sagrada? Tem muito. Na cultura judaica era muito comum que a encontrar um ao outro, tanto homens, principalmente os homens, fossem saudados com um beijo. É isso que Jesus reclama lá em Lucas capítulo 7, versículo 45. Ele entra na casa de Simão, e ao entrar na casa de Simão, ele reclama com Simão que ele sequer foi beijado por ele. Ou seja, é uma espécie de saudação propriamente dito, que não só valoriza, mas que coloca em prática aquilo que na verdade deveria ser e deveria acontecer na recepção de alguém que vai na sua casa. Jesus reclama que ele não beijou, mas existia uma mulher que estava debaixo da mesa, lavando os seus pés e enxugando com o cabelo. E ele dizia que aquela mulher que beijava os seus pés, na verdade estava fazendo muito mais do que aquele que não beijou ele. Por isso, a saudação é mais importante do que pensarmos propriamente dito de que forma nós vamos saudar. O texto em que nós estamos olhando aqui na revista, em que nós caminhamos lá pela página 20, ele vai dizer
que acontece alguma coisa muito interessante nos dias de hoje. É comum, e eu não sei se você já passou, mas eu tenho isso como comum, estar com a Bíblia debaixo do braço, e do lado de lá da rua vem alguém também com a Bíblia debaixo do braço, e o crente, que supostamente é crente, passa por nós e sequer fala com a gente. Pessoas que são da mesma religião, do mesmo segmento religioso, usa o mesmo princípio que é a Bíblia Sagrada, mas não cumprimenta, não sei porquê, não há uma saudação específica. A minha preocupação é que, se nós, quando encontrarmos um irmão, devemos beijar, de fato, como aqui está aconselhando Paulo, como vários textos da Bíblia Sagrada, eles vão aconselhar. É o caso de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, saudai uns aos outros com ósculos santos, vai se repetir em 1 Coríntios 16, 20, será repetido em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, e o texto da nossa abertura devocional aqui também, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Todos esses textos que eu cito, todos eles mencionam que nós devemos saudar uns aos outros com ósculos santos ou com beijos. Isso é uma prática? Isso é uma doutrina? Isso deve acontecer de fato? Não. A saudação entre irmãos, na comunhão, ela acompanha um princípio ético e um princípio moral. Veja bem, se eu, por exemplo, que sou pastor desta igreja, receber todas as irmãs beijando, quando eu chegar em casa, o que você acha que a minha esposa vai falar comigo? Você anda beijando muita irmã já na igreja. Olha ali como é que ela ri, que ela sabe. Mas isso também vale para a irmã. Por exemplo, uma irmã que é solteira, viúva, chega na igreja e começa a beijar todos os homens, ainda mais os homens casados. Então, o beijo, ainda que seja santo, a saudação com o ósculo santo, ele segue, antes de ser uma prática, antes de ser uma doutrina, ele deve seguir um princípio ético e um princípio moral. E como é que nós seguimos esse princípio ético? Como é que nós devemos olhar para esse princípio moral? Bom, eu elenquei aqui várias coisas para você começar a pensar na hora de cumprimentar um irmão. O primeiro dele é que deve ser de maneira respeitosa. A maneira respeitosa é, por exemplo, você olhar para todas as irmãs e todos os homens de maneira respeitosa. E respeitar principalmente uma pessoa quando ela exige respeito. Você já pegou na mão de uma pessoa, por exemplo, e puxou para dar um abraço, e a pessoa começa a empurrar você para trás, exatamente porque ela não quer esse contato, nem com abraço, nem com beijo? Essa é a primeira coisa que precisa fazer. É esse sentido respeitoso que a saudação deve seguir. Depois, em segundo lugar, deve seguir o conselho dos cônjuges. Tanto vale para os homens, tanto vale para as irmãs. Se você chega na igreja e beija alguém, e logo mais, quando você chega em casa, a esposa puxa a orelha, nunca mais faça isso, porque você terá um problema com a sua esposa, terá um problema com o seu esposo. Se a esposa também for beijar alguém, e à noite, quando chegar em casa, o homem, né, o marido, o esposo, não gostar desse princípio, a segunda coisa que devemos fazer é guardar, respeitar aquilo que o conselho dos cônjuges dá a cada um de nós. Em terceiro lugar, nós devemos acompanhar as doutrinas da igreja. Por exemplo, nós estamos numa igreja batista, então é comum o batista dizer boa noite, boa tarde, bom dia, graça e paz, até a paz do Senhor, nós damos aqui ou colocamos isso como saudação. Mas, por exemplo, você vai numa Assembleia de Deus, uma irmã querida, a nossa Assembleia de Deus, uma irmã querida das nossas doutrinas batistas. Então você chegou lá na igreja, a Assembleia de Deus, certamente eles vão dizer a paz do Senhor Jesus. Então a paz do Senhor Jesus, você também deve seguir este princípio. A igreja quadrangular diz a paz seja convosco. A igreja Congregação Cristã do Brasil diz paz de Deus.
Os católicos dizem paz do Cristo, ou paz de Cristo, e algumas outras prerrogativas. Já na Universal o negócio é mais diferente. Você vai dar a paz do Senhor, eles não dizem que está amarrado, né? Porque lá eles não estão em paz, eles dizem que estão em guerra. Então quando você fala a paz do Senhor, eles dizem está amarrado, pronto. Então se lá está amarrado, deixa amarrado do jeito que está e fica por isso mesmo. Mas essa ideia também, em terceiro lugar, segue o princípio da igreja. Se nós temos esse princípio doutrinário em algumas igrejas, e isso é uma praxe de saudação, nós devemos utilizar. Agora, qual que é a mais usual? E essa não tem como não negar aqui na Universal, seja em qualquer outra igreja. A saudação, o mais usual é a paz do Senhor. E a minha pergunta de hoje a você nesta noite é: você sabe de fato o que é a paz do Senhor? Por que nós começamos a dar a paz do Senhor uns aos outros? O que significa quando eu aperto a sua mão, ou quando eu digo do outro lado da rua, paz do Senhor, ou quando ligo para um e outro, a gente, a paz do Senhor, ou quando finaliza um texto, a paz do Senhor. Por que é a paz do Senhor? Por que a gente tem que dar a paz do Senhor? O que significa a paz do Senhor? Bom, esse texto específico para nós, e que você pode guardar aí e depois ler em casa, é o texto que está em João no capítulo 20, no verso 19 e também no verso 26. A situação é o seguinte: Cristo havia ressuscitado naquela ocasião. Cristo não mais estava morto, a morte não o deteve. Ele morreu sim na cruz do Calvário, mas no terceiro dia, no domingo, logo pela manhã, as irmãs foram até o sepulcro e lá ele não estava, porque ele já tinha ressuscitado. Todos estavam numa casa, todos estavam num cenáculo, todos estavam de portas fechadas, e eis que Cristo atravessa as portas. Nada o impediu naquela hora, o seu corpo era diferenciado, o corpo era glorificado, e a palavra diz que ele se põe no meio daqueles irmãos que ali estavam, e diz qual é a frase que ele disse naquele dia. E diga aí, qual foi a frase que ele disse naquele momento? Ele disse: paz seja convosco. Então, a partir desse paz seja convosco, nós adotamos esse princípio. E o que é este princípio que tem a ver isso conosco? Tem a ver porque Cristo mais uma vez repete isso no versículo 26. 8 dias depois ele volta, no domingo seguinte ele volta, e ele vai encontrar Tomé. Tomé não estava no primeiro culto, mas está no segundo culto, e quando ele entra no segundo culto, entra no meio dos irmãos, na comunhão, a primeira frase de Cristo é dizer: paz seja convosco. Por quê? O que a paz seja convosco tem a ver e tornou uma saudação usual entre nós? É porque é o seguinte: Cristo, quando volta, encontra homens e mulheres que se rebelaram contra eles, que abandonou ele na cruz do Calvário. Todos estavam temerosos por dois motivos. O primeiro: se eles são encontrados pelo Império Romano, poderiam ser castigados, presos, mortos, crucificados. Se eles são encontrados por Jesus, Jesus virá até eles e cobrará a cada um deles, segundo o pensamento deles, dizer: meu Deus, nós abandonamos o Cristo, se ele entra aqui agora, o que será de nós? Todos nós vamos ser fulminados. E é nesta hora que todos estão com medo, é a hora que ele entra e diz: paz seja convosco. Ou seja, o que Cristo estava dizendo naquela saudação? Cristo estava dizendo: vocês não precisam ter medo de nada, eu não estou magoado com vocês, eu perdoei a cada um de vocês. Agora, entre vocês e Deus, não existe mais litígio, não existe mais guerra, não existe nenhum tipo de problema. Eu paguei tudo na cruz do Calvário, portanto, o que há entre vocês e Deus agora é a paz do Senhor reina sobre nós. Quando você aperta a mão de um irmão, você não apenas está saudando com um bom dia, com boa tarde, com boa noite, não é uma saudação usual, não é uma saudação particular da sociedade, não é um cumprimento. Muito mais do que uma saudação, quando você aperta a mão do irmão, quando você acena para ele, quando você liga e diz a paz do Senhor, você está dizendo para o irmão: não existe mais guerra entre você e Deus. O que existe entre você e Deus é a paz do Senhor. Amém, queridos?
É isso que a saudação quer dizer. Quando você aperta a mão de alguém, você está dizendo profeticamente na vida do irmão: a paz do Senhor esteja sobre você. E a paz que reina sobre nós agora é a paz não feita por mãos humanas, não por um cessar-fogo, mas a paz que existe entre nós é a paz do Senhor, e essa paz excede todo entendimento humano. Por que não virou ou não se transformou o beijo em, ainda que seja santo, num princípio onde nós deveremos utilizar? Por conta de Provérbios capítulo 26, versículo 6, e eu gostaria que você abrisse aí Provérbios capítulo 27, versículo 6. Provérbios capítulo 27, nós vamos ler apenas o versículo 6. Provérbios 27, versículo 6 diz assim: fiéis são as feridas feitas pelo amigo. Pausa. Provérbios capítulo 27, versículo 6 diz que fiéis são as feridas feitas pelos amigos. Ou seja, quem fere com amor, na verdade, para nós demonstra lealdade. Quem diz a verdade a você não são os inimigos. Quem diz a verdade a você são os amigos. Os amigos são aqueles que aguentam a sua cara feia. Os amigos são aqueles que sabem que a verdade pode até te ferir. Qual é a diferença daquele que só faz elogio para um amigo que fala a verdade, não vai embora e mesmo sabendo que você vai se ferir, fica ao seu lado? A diferença é que um é bajulador, quer alguma coisa em troca. Aquele que só testa elogio: você está bonita, esse cabelo, esse perfume, mas você está linda, hein? Olha como você é bom, hein? Como você é bonito, olha como você... As pessoas que fazem e tecem apenas elogio, na verdade são bajuladores. Veja bem, isso não está errado, tecer elogios. Eu, por exemplo, procuro todos os dias da minha esposa motivos para tecer elogio. Essa sobrancelha ficou bonita, que unha bonita, que vestido bonito. Mas tem hora que também eu falo algumas verdades, e essas verdades às vezes podem ferir. Quem fala a verdade e fica, mesmo sabendo que isso pode ferir, na verdade é aquele que pode ser chamado de amigo. E o Provérbios capítulo 27, dessa primeira parte, diz que é amigo leal. A segunda parte, que você pode ler aí, na parte B do versículo 6, diz: mas os beijos do inimigo são o quê? Enganosos. Ou seja, olhando para alguns beijos, pode ser que nós nos aproximamos de alguns beijos falsos. Existe algum beijo falso na Bíblia Sagrada? Existe. Aquele beijo em que Jesus Cristo recebeu de quem? De Judas, e identificou o Messias que deveria naquela ocasião ser capturado por outros. Então o beijo traidor foi dado não por aquele que está longe. Ora, só quem pode dar beijo é aquele que se aproxima de nós. Só pode dar beijo aquele que está bem pertinho da gente. Ninguém, vou te dar um beijo, está do outro lado da rua. Não, só os amigos se aproximam para nos beijar. O que Provérbios está dizendo é que vale muito mais a verdade, ou seja, um aperto de mão, um abraço, vale muito mais uma aproximação de uma comunhão, e necessariamente não precisa selar esta comunhão com beijo. Veja, eu estou falando de saudação entre irmãos, eu não estou falando de beijo de namorados, de casados, de noivos. Eu não estou falando desses beijos que devem ser santos, amém, queridos? Devem ser santos os beijos dos casados
dos namorados e dos noivos. Esse beijo, sim, deve ser santo, e aí nós devemos olhar para isso. Então, Provérbios capítulo 27, versículo 6, caracteriza para nós que o beijo não é e não deve ser necessariamente usual para que nós tenhamos esta comunhão entre nós. Pastor, o senhor está dizendo que nunca mais nós podemos nos beijar aqui na igreja? Muito pelo contrário, isso deve acontecer sim, mas de maneira, eu volto a dizer, de maneira respeitosa. Por quê? Porque Provérbios capítulo 27 diz exatamente isso. Existem muitos beijos falsos, beijos interesseiros, beijo em que nós nos aproximamos para beijar e nós, na verdade, estamos nesse interesse, permitindo ou, às vezes, dando um beijo em alguém de maneira em que o interesse prevalece muito mais do que um aperto de mão com sinceridade. Então, a segunda parte que eu gostaria de falar com os irmãos é sobre essa definição de saudação. O que ela é? Nós olhamos aí na nossa revista e descobrimos que a saudação tem uma definição no ponto 2 aí, e diz: saudarmos uns aos outros é o reconhecimento externo, visível, de uma vida em união com quem? Com Cristo, e mutuamente compartilhado, e do amor fraternal que temos uns para com os outros. Ou seja, a saudação é, na verdade, uma demonstração do reconhecimento que aquela pessoa que eu estou cumprimentando é uma pessoa do meu agrado, é uma pessoa da minha comunhão, é uma pessoa da minha igreja, é uma pessoa que faz parte da minha vida. Então, eu queria chamar a tua atenção para uma coisa. A primeira delas é que nós olhamos para o amor e achamos que o contrário do amor é o ódio, mas na verdade não é. Você já ouviu dizer que amor e ódio caminham lados a lados? Lado a lado? Sim. Uma pessoa que odeia hoje, um dia amou. Só pode odiar quem um dia amou. Portanto, é muito comum olharmos pessoas que hoje estão separadas, pessoas que hoje não mais vivem juntas, pessoas que já tiveram relacionamentos empresariais, pessoas que tiveram relacionamentos muito próximos, uma amizade construída ao longo de muito tempo, já tiveram um amor declarado, mas hoje se odeiam, porque esse amor rompeu, alguma aliança foi feita, foi caracterizada no passado, fez com que o amor que caminhava do lado, rompeu esse amor. Portanto, o amor e o ódio, eles caminham lado a lado, não são contrários, eles não dão as mãos, mas não são opostos, eles caminham lado a lado. Pastor, o senhor ama a sua esposa ou odeia a sua esposa? Irmãos, eu amo a minha esposa. O senhor já pensou em separar da sua esposa em algum momento? Jamais. Mas matar várias vezes, tacar uma coisa em cima várias vezes, e ela também. Já me dá tudo doido, dá vontade de tacar um negócio com você, né? Nós que somos casados e temos esse relacionamento, quantas vezes eu olhei para a cara da Laura e disse: vou tacar um chinelo daqui para lá. A minha mãe, eu tinha certeza que a minha mãe me amava, mas tinha dias que o chinelo voador dela vinha lá do quarto, não sei de onde, e acertava exatamente em cheio. Quantas vezes eu tinha um problema muito sério com meia. Gente que é pobre, né? Pobre, a gente tem só um par de meia. Eu tinha um par de meia branco e um par de meia preto. E meia é um problema muito sério. Hoje, ainda mais com máquina de lavar, elas entram ali dentro e se perdem. Você nunca mais acha o par de meia que é daquele ali, né? Sempre se perde. E o pior é o meu momento, porque eu só tinha um par de meia branco, que era da escola, e um par de meia preto, que de vez em quando colocava um sapato na adolescência. E a minha mãe me amava, mas quando eu perdia uma unidade daquele par de meia branco, eu senti o outro lado do amor da minha mãe. Sabe por quê?
Porque eu revirava a gaveta toda, revirava, e decidia, e achava somente um par de meia. Esse par de meia está aqui, agora cadê o outro? Eu dizia, meu Deus, já tem 1 hora, eu preciso sair daqui a pouco, cadê o outro pé da meia? Só acho um, eu não vou sair com o pé preto e o outro com o pé branco, não vou sair assim, eu quero o meu par de meia, eu quero, e procurava, chegava 1 hora, que eu desisti de dizer assim, eu vou perguntar à minha mãe. E eu dizia, mãe, e ela lá do outro lado, que foi? A senhora sabe aonde está o meu par de meia? Está na sua gaveta. Eu disse, não está não, já procurei tudo. Está na sua gaveta. Eu disse, mãe, eu já procurei tudo, não está aqui. Aí eu via o outro lado do amor, que era o ódio. Ela dizia, lá do outro lado, ela dizia assim, se eu for aí achar, eu posso te bater? Não é assim? Chegava lá, abria a gaveta, pegava os dois e mostrava aqui, ó o pazinho aqui. Pronto, lá ia eu, todo feliz para a festa, mas todo manhado que apanhava daquele chinelo mágico, né, da minha mãe. E o chinelo havaiana, não sei se você sabe, naquela época durava muito, porque a gente botava um prego nele. E você imagina como é que eu apanhava com aquele chinelo havaiano da minha mãe, que tinha um prego espetado nela ali. Então, o amor e o ódio caminham lado a lado, eles estão assim, par e passo, caminhando lado a lado, não de mão dadas, mas caminham. Isso é um exemplo, né? Você que é mãe, que tem um chinelo mágico também, da mesma forma que a minha, sabe muito bem que o amor, né, e o ódio caminham lado a lado. Então, o que é o contrário do amor? O contrário do amor é o desprezo. Veja que quando nós entramos numa igreja, numa sociedade, num local onde tem pessoas, a primeira forma de demonstrar o amor é saudando a pessoa, porque o contrário do amor não é o ódio, mas é o desprezo. O desprezo faz com que a gente entenda que nós não estamos inseridos na vida daquela pessoa. Imagine que eu entre aqui, fale com a Adriana, fale com o Paulo, fale com a irmã Carmita, fale com a Jussiara, fale com todo mundo, mas não fale com o Vinícius. O Vinícius vai olhar e diz, caramba, esse pastor não gosta de mim não é? Imagine que você entre aqui e fale com todo mundo, mas deixa uma pessoa lá sem falar. Você no mínimo vai pensar, caramba, eu fui desprezado, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Se todos falam entre si, apertam a mão entre si, mas aí o coitado do Vinícius, peguei você hoje, Vinícius, deixa o Vinícius ali sem falar com o Vinícius, pronto, fala com a Laís, mas não fala com o Vinícius. O Vinícius vai dizer, o problema é comigo, caramba, será que meu desodorante está vencido, tem alguma coisa aqui comigo, eu não estou entendendo nada, tem alguma coisa estranha. Então, a demonstração de que, contrário do amor, numa comunhão, não é o ódio, mas é o desprezo, quando você entra e não fala absolutamente com ninguém. O que eu quero alertar para você aqui, meu irmão, minha irmã? Presta atenção. Se você entrar aqui na igreja e por acaso você não for cumprimentado por alguém, e este alguém você achar que não foi falar com você, eu vou lhe dar um conselho: levante e vai até a pessoa, aperte a mão e diz, irmão, eu queria apertar a sua mão hoje e lhe dar um abraço. Se a pessoa recusar, tem algum problema, mas se a pessoa abraçar você, foi apenas um esquecimento. Então, nós não devemos utilizar esse esquecimento como um problema para que entendamos que nós não fazemos parte daquela comunhão. Não, muito pelo contrário, nós devemos levantar e ir até lá. Por exemplo, se o Vinícius passou aqui, eu cumprimentei todo mundo e eu não falei com o Vinícius, o que o Vinícius aprendeu hoje aqui? Pô, eu vou lá falar com esse pastor aí, que ele não falou comigo, tem alguma coisa estranha. Eu vou lá perguntar, pastor, aperta a mão aí, eu vou aquela parada assim, bater ali e tal. Nós vamos fazer tudo isso aí. Pode ter certeza que eu estou aí. A nossa preocupação, irmãos, é da maior importância hoje que você na comunhão tenha esse aprendizado. É importante que você demonstre o seu amor para com o seu irmão na saudação. Por isso, saudai uns aos outros. Essa saudação uns aos outros é importante. Chegou no ambiente, aperta a mão de todo mundo, fala com todo mundo, e isso é da maior importância, que a gente não esqueça. Amém, queridos?
Agora, avançando um pouquinho aí, existem diretrizes, ou pelo menos 4 diretrizes da saudação, na página 21. Lá, nós estamos olhando para alguns tipos de saudações, e é importante que você grave pelo menos alguns. A primeira aí vai dizer que a saudação, ela deve ser pessoal e individual, ela não é coletiva. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer assim, presta atenção, hein? Eu já falei com todo mundo, não vai dizer que eu não falei com ninguém. Por quê? Porque eu peguei o microfone e estou dizendo a paz do Senhor para todo mundo. Isso não é saudação. A saudação, ela deve ser pessoal, ela deve ter o contato de um aperto de mão, de um abraço, até mesmo com um beijo. Ela deve ir de mão em mão, no momento certo, não na hora certa, e na hora certa. Por exemplo, o culto já começou aqui, você chegou, não vai interromper o culto para apertar a mão de cada um, mas fique aí no seu lugarzinho, espere com quem está do seu lado, quem está atrás, quem está ali do lado, pelo menos faça esse cumprimento, mas não saia sem cumprimentar uns aos outros. É importante, a saudação, ela não deve ser coletiva. Segundo, ela deve ser com mais imparcialidade. Por exemplo, quando eu falar e devo falar e saudar a vocês, eu não vou aqui dizer, já saudei a todos, eu estou aqui falando com todos, e isso para mim já é importante. Ou então, eu vou saudar apenas os visitantes, ou os diáconos, ou os pastores presentes. Ela não pode ser dessa forma. Cada vez que pegar o microfone para fazer saudações, nós devemos falar em todos. A outro tipo de saudação é com mais formalidade. Quando nós olhamos, por exemplo, na Romanos capítulo 13, versículo 7, Paulo vai dizer que é importante honrar a quem tem honra. Portanto, quando nós estamos aqui reunidos e precisamos saudar as pessoas, falar, temos uma oportunidade para falar, a primeira pessoa que se deve honrar na igreja, adivinha quem é? O pastor. Muito bem, depois eu vou dar um presente para a senhora. Muito obrigado. O pastor deve ser saudado em primeiro lugar. Honra. Se você quiser, antes de colocar honra ao pastor, dar honra a Jesus Cristo, você está mais correto ainda. Você está mais correto ainda. Por quê? Porque o cabeça da igreja é Cristo. Ele é o dono da igreja. Então, quando nós falamos a alguém, honramos alguém, nós devemos dizer, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do diácono, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse, daquele, tá certo? É assim que nós devemos fazer, porque se nós não colocarmos esse tipo de saudação em primeiro lugar, nós não vamos agir exatamente com essa formalidade. Esse tipo de formalidade é da maior importância que tenhamos isso. No ponto 4 aí, da nossa revista, nós vamos falar sobre quem nós devemos negar saudações. Olha que coisa, pastor, o senhor caminhou com a gente até agora, dizendo que é importante que na comunhão nós tenhamos essa possibilidade de não esquecer, de apertar a mão, de olhar um no olho, falar com um, falar com o outro, abençoar a vida de um e de outro. Agora, o senhor está dizendo que nós não devemos. Tem pessoas que a gente não deve falar, não deve saudar, não deve sequer chegar perto. É verdade, não sou eu que digo, não. Está escrito na Bíblia Sagrada e eu quero ler com você estes textos. O primeiro está em Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 6. Esse texto é da maior importância para o nosso entendimento. Lucas capítulo 10, versículo 1, de 1 a 6, eu quero ler com os irmãos para o seu entendimento. Na verdade, o contexto aí era que Jesus separou 70 homens e enviou de 2 em 2 para evangelizar. Era a missão daqueles homens que Jesus separou para pregar o evangelho. E eles trazem um testemunho lindo mais à frente no capítulo 22, depois você lê em casa. Capítulo 10 de Lucas, do versículo 1, ele diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e a lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara,
mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Versículo 3, ide, é uma ordem, é uma imposição, é uma norma de Jesus dada aos 70 de 2 em 2 naquela ocasião. Versículo 3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Versículo 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Presta atenção, e em qualquer casa aonde entrar, a primeira coisa que deve ser dita, o que é? Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós a paz que foi dada. Versículo 6 diz exatamente aquilo que nós começamos na nossa principal saudação a um e a outro. Ele diz: paz esteja nesta casa. A pessoa não respondeu, não tem problema, a paz volta para você. Agora, o que é importante frisar aqui é que nem todos devem receber a paz do Senhor, ou, na verdade, todos deveriam, mas a Bíblia alerta que provavelmente você encontrará no seu caminho, na sua trajetória evangelística, alguns que você não deve falar. Quem são esses, irmãos? São aqueles que são aqueles que falam mal de Cristo, aqueles que são escarnecedores, aqueles que, olha aqui, você é crente, vem aqui, eu quero contar uma piada sobre Jesus a você. Esses irmãos, sinceramente, eu quero estar longe de cada um deles. Esses que não conseguem discernir aquilo que nós discernimos, não entende que Jesus Cristo é muito mais do que Deus, mas é um Deus pessoal, um Deus que está conosco, um Deus que abençoa, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, pessoas que não têm a mesma intenção de fé, nossa, sinceramente, essas pessoas nós devemos não saudá-los. Nós vamos encontrar muitas pessoas dessas no nosso caminho. O segundo grupo de pessoas está lá na segunda epístola de João, no capítulo... segunda epístola de João não tem um capítulo, é um único capítulo, mas no versículo 10, lá no finalzinho da Bíblia, se você tiver alguma dificuldade, acha Apocalipse, volta, você vai encontrar a segunda epístola e vai até o versículo 10, lá nós vamos encontrar exatamente isso que eu estou dizendo a você. O versículo 10 diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o quê? O saudeiro. Portanto, quando nós estamos olhando para esta doutrina, qual é a doutrina? Qual é a sã doutrina? A sã doutrina está aí na tua mão, que alguns estão com dificuldade de encontrar, segunda epístola de João. Se essa sã doutrina não for regra de fé e de prática de alguns irmãos, somos escarnecedores, não creem na Bíblia Sagrada, o que a palavra está dizendo é: não recebeis nem na sua casa, quanto mais saudá-los. A saudação é tão importante na Bíblia Sagrada que ela demonstra a nossa comunhão. Deixar de saudar um irmão, de apertar a mão, de abraçar um irmão, de dar a este ósculos santos, de demonstrar a ele que ele é importante para você e você é importante para ele, desta troca de saudações no início, no meio, na ida para casa, na despedida de um culto, na entrada de um culto ou na chegada da casa onde terá um culto de ações de graça, é da maior importância que você faça, no telefone, no WhatsApp, lá na rede social, aonde quer que você esteja, não esqueça de saudar uns aos outros. E para concluir, eu queria que você entendesse hoje o que nós partilhamos aqui. A saudação é tão importante, que ela, não sendo feita, ela dá a caracterização de que nós estamos desprezando a comunhão ou a possibilidade de nos aproximar daquele irmão, e isso torna o amor distante entre nós.
Em segundo lugar, quando você pratica a saudação, você não apenas está valorizando aquele irmão, como você está dizendo também que se preocupa com ele. Quando você está na comunhão e participa desta comunhão, apertando a mão, abraçando, dando ao irmão a possibilidade de trocar ósculos santos, beijos santos, na verdade, você está partilhando da sua alegria com ele. Ora, irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quantas vezes foram que só na troca de olhares com um irmão eu consegui perceber que aquele irmão precisava da minha ajuda, precisava da minha oração, precisava exatamente das minhas preocupações. Só vindo à igreja, só vindo num culto de comunhão, é que você tem essa possibilidade de trocar olhares, de apertar a mão, de ter a possibilidade de se aproximar, e nessa prática do amor cristão, quando você saúda, quando você cumprimenta, quando você abraça, quando você aperta a mão, quando você dá beijos santos, quando você se coloca à disposição num aperto, num simples aperto de mão e diz a paz do Senhor, você pode, na volta dessa paz do Senhor, na troca, na reciprocidade, conseguir entender muita coisa que de repente o irmão está precisando de você mais do que você imagina. Quantos de nós saímos de casa e viemos ao culto, precisando que alguém fale conosco em nome do Senhor Jesus? Quantas vezes foram a necessidade de que, como eu gostaria de ter um irmão, uma irmã de oração que orasse pela minha vida? Isso só é possível quando nós cumprimentamos uns aos outros. Portanto, em terceiro e último lugar, se você entrar numa comunhão, nesta igreja, aqui no culto, seja de domingo, seja de quarta, seja da escola bíblica dominical, e alguém não veio falar com você, não fique aborrecido com o irmão. Levante-se, tome a iniciativa de falar com o irmão. Pode ser que você entenda que nesse momento em que você levanta e vai até o irmão, você descubra que Jesus, que Cristo, que o Espírito Santo está usando você para ir até lá abençoar uma vida, uma alma que está ferida, carecendo das suas orações. Que Deus nos abençoe na comunhão, que a nossa comunhão seja santa, e que hoje, antes de nós sairmos daqui, depois da minha oração, que você abrace o seu irmão, diga para ele que você faz parte da vida dele, e eu tenho certeza que ele fazendo parte da sua vida, nós temos muito mais do que amigos, há amigos mais chegados que irmãos. E só isso só é possível quando a gente aperta a mão, quando a gente cumprimenta. Saudai-vos uns aos outros. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos dizer que Deus é bom, é bendito, e que esta melhor é a comunhão. Essa comunhão seja para nós uma bênção diária, essa troca de afagos, de abraços, de aperto de mãos, seja sempre para nós um motivo de alegria. Que ele venha sempre com os apertos, com os abraços, com os afagos, com os beijos santos, venha acompanhado sempre de a paz do Senhor, e é essa paz que excede todo entendimento humano. Ó Deus, nós somos gratos por fazer parte de uma igreja que se preocupa uns com os outros. Quanto mais do que preocupar uns com os outros, nós queremos praticar esta nossa preocupação, seja com um aperto de mão, seja com um abraço, seja com a troca de olhares, seja com beijos santos. Mas o que mais importa para nós aqui, nesta noite, e a partir deste culto, desta palavra, é praticá-lo, levando a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento humano, a paz que demonstra que não há mais litígio entre nós e o Senhor, a paz que veio sobre nós porque Cristo morreu, e o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário é para nós um motivo de ter paz que excede todo o nosso entendimento. Por isso essa paz, Senhor, que está aqui no meu coração, no nosso coração nesta noite, eu quero para o meu irmão também. Antes de sair daqui, nós vamos abraçar uns aos outros, Senhor, nós vamos apertar a mão uns dos outros, nós vamos beijar uns aos outros. Senhor, mas como nós gostaríamos que o Senhor também nos acolhesse com o seu abraço santo, que o teu Espírito Santo soprasse sobre nós, em cada vez que nós abraçarmos uns aos outros, que tenhamos no nosso abraço, no nosso aperto de mão, nas nossas saudações, tenhamos em cada um de nós a cura, e aquele irmão, por acaso que estiver doente,
triste, com dificuldades no nosso abraço, na nossa saudação, descubra que os nossos abraços e as nossas saudações são santas e ela pode curar também, porque o teu Espírito está sobre nós. É nesta noite que nós te agradecemos pela nossa comunhão. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus, por esta nossa comunhão. Que o Senhor tenha prazer de estar em nossa comunhão também. Que tenhamos esta sensação de que o Senhor, mais do que nos saudar, o Senhor nos abraça, nos tem sobre filhos e filhas e nos abençoa, não só hoje, mas para todo sempre. Abençoa teu povo, Senhor, nesta noite. Abençoa a nossa comunhão. É a oração que te fazemos agradecidos. No nome poderoso, no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor aí por essa palavra? Aleluia.